Na festa de aposentadoria do meu pai, diante de 135 convidados, eu descobri que não era considerada filha, era um problema a ser removido. Bastou um acidente com uma taça de vinho para ele apontar para mim e ordenar aos seguranças que me tirassem dali, como se eu não fosse nada. Minha irmã ainda fez questão de completar a humilhação, em voz alta, para todos ouvirem. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, e, ao mesmo tempo, despertou. Eles achavam que eu sairia envergonhada, em silêncio, como sempre fiz. O que eles não sabiam é que aquela seria a última vez. O que começou como uma humilhação pública virou o início de uma virada que ninguém naquela festa estava preparado para enfrentar. Se você acha que essa história termina com perdão fácil ou reconciliação, está muito enganado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca gostei de festas grandes, muito menos das que envolviam a minha família. Ainda assim, naquela noite, respirei fundo diante do salão decorado com flores brancas, luzes quentes e uma faixa enorme anunciando a aposentadoria do meu pai. 135 convidados circulavam entre mesas impecavelmente arrumadas, taças de vinho caro e risadas altas demais. Era o tipo de evento que meu pai sempre sonhou, gente importante, antigos colegas, amigos influentes e, claro, olhares de admiração voltados para ele. Eu estava ali por educação. E talvez, no fundo, por insistir numa esperança antiga e tola de que, em algum momento, eu também seria vista como filha. Meu vestido era simples, elegante, sem exageros. Nada que chamasse atenção. Aprendi cedo que, naquela família, quanto menos eu aparecesse, melhor. Minha irmã mais nova, Daniela, desfilava pelo salão como se fosse a dona do mundo, de vestido caro, salto alto, sorriso ensaiado e aquela segurança de quem sempre soube que nunca seria contrariada. Meus pais orbitavam ao redor dela como satélites fiéis. Desde criança, eu ocupei outro lugar. O da filha difícil, independente demais, orgulhosa. Na prática, o lugar da que nunca era suficiente. Enquanto Daniela recebia aplausos por qualquer coisa, eu era lembrada apenas quando algo dava errado. A festa seguia seu roteiro perfeito. Discursos emocionados, abraços, fotos, brindes. Meu pai discursava com a voz firme, agradecendo a todos, menos a mim. Não era novidade. Eu observava à distância, com um copo de vinho tinto na mão, tentando parecer invisível. Foi quando tudo saiu do controle. Um empurrão leve, alguém passando apressado por trás de mim, e senti o líquido escuro se mover na taça. O tempo pareceu desacelerar. Uma gota, depois outra, escorrendo direto para a camisa nova do meu pai, branca, recém-tirada da alfaiataria. O silêncio não foi imediato, mas o olhar dele foi. Um olhar duro. Frio. Carregado de algo que eu conhecia bem, desprezo. Você só pode estar brincando, ele disse alto, atraindo atenção. Eu tentei falar, pedir desculpas, explicar que tinha sido sem querer. Não deu tempo. Ele apontou para mim, o dedo rígido, como se eu fosse uma estranha qualquer. Tire ela da minha festa agora. O salão inteiro congelou. Antes que eu reagisse, Daniela se aproximou, os olhos brilhando de reprovação, a voz cortante, dita para que todos ouvissem. Preste mais atenção da próxima vez, sua sem noção. Senti o chão desaparecer sob meus pés. 135 pessoas me observavam. Alguns constrangidos. Outros curiosos. Muitos em silêncio, cúmplices daquele espetáculo. Os seguranças começaram a se mover na minha direção. Naquele exato instante, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva imediata. Foi clareza. Uma lucidez dolorosa, mas definitiva. Eu entendi, ali, que aquela humilhação não era um acidente. Era apenas mais um capítulo de uma história que eles sempre escreveram sobre mim, e que eu aceitei por tempo demais. Enquanto os seguranças se aproximavam, percebi que aquela não seria a noite em que eu sairia chorando, envergonhada e menor. Seria a noite em que tudo começaria a virar. Eles ainda não sabiam.
mas pagariam caro pelo que acabavam de fazer. Os seguranças me conduziram até a saída sem dizer uma palavra. Nenhum deles foi agressivo, mas o constrangimento era suficiente para que cada passo parecesse mais pesado que o anterior. O som da música voltou a ecoar atrás de mim assim que atravessei a porta de vidro do salão, como se nada tivesse acontecido. A festa continuava. A minha humilhação era apenas um detalhe descartável naquela noite perfeita. Do lado de fora, o ar estava frio. Parei por um instante no estacionamento iluminado, tentando organizar os pensamentos. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era outra coisa. Um misto de incredulidade e um cansaço antigo, acumulado ao longo de anos engolindo silêncios. Lembrei de quantas vezes aceitei ser diminuída para manter uma paz que nunca existiu. Quantas vezes ouvi que eu exagerava, que eu levava tudo para o lado pessoal, que eu devia ser mais como minha irmã. Aquela cena dentro do salão não tinha sido um surto do meu pai. Tinha sido apenas a versão pública de algo que sempre existiu dentro de casa. Entrei no carro e fiquei alguns minutos sem ligar o motor. Meu celular vibrava sem parar. Mensagens de números conhecidos e desconhecidos começavam a chegar. Você saiu bem rápido. Está tudo bem? Seu pai ficou muito nervoso, mas você sabe como ele é. Apaguei todas sem responder. Enquanto dirigia pelas ruas quase vazias, uma decisão começou a se formar, silenciosa, mas firme. Não era um impulso. Era algo que eu vinha amadurecendo havia muito tempo, sem admitir nem para mim mesma. Aquela noite apenas arrancou a última máscara. Eu não dependia deles. Nunca dependi. Cheguei em casa e tirei o vestido devagar, como se cada botão desfeito fosse um peso a menos no corpo. Me olhei no espelho e vi algo diferente no meu próprio olhar. Não era tristeza. Era determinação. Peguei uma pasta que ficava escondida no fundo do armário. Documentos organizados, contratos, e-mails impressos, planilhas. Coisas que ninguém da minha família conhecia. Coisas que eu nunca fiz questão de contar. Não por segredo, mas porque ninguém nunca perguntou. Meu pai sempre gostou de controle. Financeiro, emocional, social. E durante anos eu permiti que ele acreditasse que ainda tinha algum sobre mim. O que ele não sabia, e nem fazia questão de saber, era que boa parte da estabilidade que ele exibia naquela festa tinha passado, direta ou indiretamente, por decisões que eu tomei. Meu celular tocou novamente. Desta vez, o nome da minha mãe apareceu na tela. Respirei fundo antes de atender. Você precisava mesmo passar por isso? Ela disse, sem cumprimentos. Hoje era um dia importante para o seu pai. Eu ri. Um riso curto, sem humor e importante para ele. Humilhante para mim. Você sabe que seu pai não gosta de descontrole. Você derramou vinho nele na frente de todo mundo. Foi um acidente. Acidentes têm consequências, ela respondeu, fria. Sim, e eu concordei. Tem mesmo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Amanhã a gente conversa melhor. Hoje não é dia para drama. Desliguei sem responder. Naquela madrugada, quase não dormi. Não por ansiedade, mas porque minha mente trabalhava rápido demais. Revivia cenas, frases, olhares. E, ao mesmo tempo, planejava. Não por vingança vazia, mas por justiça pessoal. Limites. Consequências reais. Na manhã seguinte, acordei cedo e fiz algo que nunca tinha feito antes. Marquei compromissos que eu vinha adiando por pura consideração à minha família. Ligações estratégicas. Reuniões que mudariam mais do que eles imaginavam. Enquanto o sol subia no céu, eu sabia, a festa tinha acabado para mim naquela noite. Mas para eles, o verdadeiro impacto ainda estava só começando. Os dias que se seguiram à festa foram marcados por um silêncio estranho, quase ensurdecedor. Nenhuma ligação do meu pai. Nenhuma mensagem da Daniela. Apenas minha mãe,
tentando sustentar uma normalidade artificial, como se aquela humilhação pública pudesse ser esquecida com o tempo, do mesmo jeito que tantas outras haviam sido empurradas para baixo do tapete ao longo dos anos. Mas eu sabia, aquele silêncio não era paz. Era espera. Eles acreditavam que, como sempre, eu acabaria cedendo. Dessa vez, não. Na segunda-feira de manhã, sentei à mesa do meu escritório com uma xícara de café que esfriou intacta. Abri o notebook e comecei a revisar contratos que eu conhecia de memória, mas que agora pareciam diferentes. Mais pesados. Mais definitivos. Meu pai estava oficialmente aposentado, mas ainda figurava como sócio majoritário da empresa que carregava seu nome com tanto orgulho. O que ele nunca fez questão de saber, e que minha mãe e Daniela ignoravam completamente, era que, nos últimos anos, muitas decisões cruciais haviam passado pelas minhas mãos. Eu nunca pedi reconhecimento. Nunca pedi elogios. Mas também nunca autorizei ser tratada como descartável. Meu telefone tocou no meio da manhã. O nome de Daniela apareceu na tela. Atendi. Então resolveu dar as caras? Ela disse, com aquele tom debochado que sempre usava quando queria me diminuir. Papai está esperando um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas? Repeti, mantendo a voz firme. Você estragou a festa dele. Virou assunto entre todo mundo. Ele foi ridicularizado. Soltei um riso curto, sem humor e engraçado, porque a única pessoa ridicularizada naquela noite fui eu. Ela suspirou, impaciente. Você sempre exagera. Era só sair quieta e pronto. Quieto foi o que eu fiz por anos, respondi. E olha onde isso me trouxe. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Você acha mesmo que tem algum poder agora? Daniela ironizou. Não se iluda. Papai sempre te sustentou. Sem ele, você não seria nada. Aquela frase não doeu. Ela confirmou tudo. Daniela, falei com calma, presta atenção no que eu vou te dizer. Essa conversa ainda vai fazer sentido. Muito sentido. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela mesma tarde, participei de uma reunião que vinha sendo adiada havia meses. 2 investidores, o diretor financeiro da empresa do meu pai e um consultor externo. Pessoas que me conheciam pelo meu trabalho, não pelo sobrenome. Ali, ninguém duvidava da minha capacidade. Com a aposentadoria definitiva do seu pai, algumas cláusulas precisam ser revistas, explicou o diretor financeiro. Especialmente as relacionadas a garantias pessoais e gestão de contratos estratégicos. E é exatamente por isso que estou aqui, respondi. Algumas decisões foram adiadas tempo demais por conveniência familiar. Autorizei auditorias completas. Solicitei revisões contratuais. Pedi relatórios que sempre foram considerados sensíveis demais para serem analisados. Pela primeira vez, ninguém mencionou a frase, melhor não estressar seu pai. Talvez porque, agora, ele já não fosse mais o centro de tudo. À noite, minha mãe apareceu sem avisar. Entrou na minha casa com um olhar inquieto, observando cada detalhe como se procurasse sinais de algo errado. O que você está fazendo? Perguntou, sem rodeios. Vivendo, respondi. Algo que eu nunca consegui fazer plenamente naquela casa. Seu pai está muito magoado, ela disse. Você podia ter sido mais compreensiva. Eu fui compreensiva a vida inteira, retruquei. Ele nunca foi justo. Ela respirou fundo. A Daniela disse que você anda se achando importante demais. Olhei para ela com calma. Eu não me acho importante. Eu sou responsável. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Ela hesitou. Você não faria nada contra a família, faria? Sustentei o olhar dela. Eu não estou fazendo nada contra a família. Estou apenas deixando de fazer tudo por ela. Quando ela saiu, tive certeza de algo que me deixou curiosamente tranquila. Eles ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. Mas iriam entender.
E quando isso acontecesse, já não haveria espaço para fingir que nada tinha mudado. Na semana seguinte, o telefone do meu pai finalmente apareceu na tela do meu celular. Não o atendi de imediato. Observei o aparelho vibrar sobre a mesa até a ligação cair. Não foi por vingança, nem por jogo psicológico. Foi, pela primeira vez na vida, uma escolha. Eu precisava escolher o meu tempo. Minutos depois, chegou a mensagem, curta e objetiva, como ele sempre foi: precisamos conversar. É urgente. Urgente. A palavra que ele só usava quando algo escapava do controle. Respirei fundo antes de responder. Marquei um encontro no escritório da empresa, não na casa dele, não em um restaurante neutro. Se aquela conversa ia acontecer, seria em ambiente profissional. Ele não gostou da ideia, mas aceitou. Isso, por si só, já dizia muito. Quando cheguei, ele já estava sentado na sala de reuniões. A mesma sala onde, por anos, eu me sentava calada enquanto ele falava, decidia e encerrava assuntos sem me consultar. Agora, o cenário era o mesmo, mas algo estava diferente. Meu pai parecia menor. Não fisicamente, mas na postura. A aposentadoria tinha vindo acompanhada de um vazio que ele ainda não sabia como preencher. Então agora você resolve aparecer? Ele começou, sem me olhar diretamente. Eu nunca desapareci, respondi, com calma. Só nunca fui chamada quando realmente importava. Ele soltou um riso curto, irritado. O que você fez depois da festa começou a levantar questionamentos. Auditorias, revisões, reuniões que eu nunca autorizei. Você não precisa mais autorizar, falei, firme. Isso foi definido no processo de transição que você assinou. Está tudo documentado. Ele me encarou, o maxilar tenso. Você está tentando me desmoralizar. Não, respondi. Estou fazendo exatamente o que sempre fiz. Trabalhando. A diferença é que agora ninguém pode fingir que eu não existo. O silêncio se alongou. Pela primeira vez, ele parecia sem frases prontas, sem aquele discurso seguro que sempre usava para me colocar no meu lugar. Sua mãe está preocupada, e ele disse por fim. A Daniela está revoltada. Você virou o clima da família de cabeça para baixo. Sorri, sem qualquer traço de humor, o clima sempre esteve assim. Eu só parei de fingir que estava confortável nele. Ele se levantou de repente, apoiando as mãos na mesa. Você precisa entender uma coisa, disse, apontando o dedo para mim, num gesto que eu conhecia desde criança. Essa empresa sempre foi minha. Foi, corrigi. E agora é um negócio que precisa sobreviver sem você no comando. Isso exige planejamento e responsabilidade, não orgulho ferido. O rosto dele ficou vermelho. Você acha que sabe mais do que eu? Eu sei coisas diferentes, respondi. E isso sempre foi suficiente para você se sentir ameaçado. Antes que ele respondesse, a porta se abriu sem aviso. Daniela entrou, como sempre, certa de que aquele espaço também lhe pertencia. Nem pediu licença. Então é aqui que você está se escondendo? Disse, olhando para mim com desprezo. Criando problemas e se achando poderosa. Daniela, meu pai tentou intervir, mas sem firmeza. Não, ela continuou. Ela precisa ouvir. Você sempre foi ingrata. Papai te deu tudo e você retribui desse jeito? Levantei-me devagar, sentindo o coração bater forte, mas a voz sair estável. Tudo o quê, Daniela? Perguntei. Silêncio? Comparações? Críticas constantes? Ou a humilhação pública na frente de 135 pessoas? Ela revirou os olhos. Você derramou vinho nele. Foi sua culpa. Foi um acidente, respondi. A reação não foi. Meu pai desviou o olhar. Aquilo disse mais do que qualquer tentativa de defesa. Vocês não estão com raiva do que eu fiz, continuei. Estão com medo do que eu posso deixar de fazer. Daniela riu, nervosa. Você não é tão importante assim.
Talvez não para você, respondi. Mas para os contratos, para os bancos, para as decisões que mantêm essa empresa funcionando, eu sou. O telefone do meu pai vibrou sobre a mesa. Ele olhou a tela e empalideceu. Silenciou a chamada sem atender. Algum problema? Perguntei. Depois conversamos, e ele murmurou. Não, respondi, firme. Agora. Ele respirou fundo, derrotado. O banco pediu garantias adicionais. Disseram que, sem sua assinatura, alguns limites de crédito ficam suspensos. Daniela arregalou os olhos. O quê? Isso é impossível. Cruzei os braços. Eu avisei que certas coisas iam começar a mudar. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Pela primeira vez, eles entenderam que aquilo não era drama, nem birra, nem revanche emocional. Era consequência. E aquela reunião, eu sabia, tinha sido apenas o começo. Depois daquela reunião, algo mudou de forma definitiva. Não foi apenas o clima entre nós, foi a forma como eles passaram a me enxergar. Pela primeira vez, não como a filha inconveniente, a difícil, mas como um fator de risco real. E isso dizia mais do que qualquer pedido de desculpas apressado. Meu pai saiu da empresa naquele dia sem se despedir. Daniela foi atrás dele, falando alto no corredor, como se o volume da voz pudesse compensar a ausência de controle. Funcionários fingiam não ouvir, mas ninguém era ingênuo. Eu permaneci na sala de reuniões por alguns minutos, sozinha, observando a cadeira vazia onde ele costumava se sentar. Não senti vitória. Senti encerramento. Um ciclo que se fechava com um peso estranho no peito. Nas semanas seguintes, os efeitos começaram a aparecer de forma concreta. Bancos ficaram mais cautelosos. Parceiros, antes confortáveis, passaram a exigir garantias que nunca haviam sido questionadas. Fornecedores pediram reuniões emergenciais. Nada ilegal, nada escandaloso demais, apenas o mercado reagindo à instabilidade que sempre existiu, mas que agora não era mais mascarada por arrogância e aparências. Meu pai tentou contornar a situação do jeito que sempre fez, usando relações pessoais, antigas amizades, promessas vagas de que tudo se resolveria. Mas o mundo não funciona mais assim. Não quando números, contratos e assinaturas falam mais alto do que sobrenomes. Recebi uma ligação dele numa sexta-feira à noite. O tom era diferente. Menos autoritário. Mais cansado. Você podia resolver isso, disse, direto, como se ainda tivesse esse direito. Resolver o quê? Perguntei. Essa situação toda. Os bancos, os contratos, os atrasos, isso não está bom para ninguém. Está exatamente do jeito que sempre esteve, respondi. A diferença é que agora você está sentindo o impacto. Ele suspirou, frustrado. Você está fazendo isso por vingança. Não, corrigi, com firmeza. Estou fazendo porque é o correto. E porque nunca mais vou permitir que me tratem como descartável. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Você vai mesmo levar isso até o fim? Ele perguntou, a voz mais baixa. Eu já levei, respondi. O que acontece daqui pra frente não depende mais de mim. Depende das escolhas que vocês fizeram. No dia seguinte, minha mãe apareceu novamente. Desta vez, sem aviso. Chorava. Sentou no sofá como se ainda estivesse em casa, como se aquele espaço ainda lhe pertencesse. Você está destruindo sua família, disse, entre lágrimas. Seu pai não dorme. A Daniela está desesperada. As pessoas estão comentando. Estão dizendo coisas horríveis. Olhei para ela com calma, sem raiva. Eles me destruíram um pouco por muitos anos, respondi. Eu só aprendi a sobreviver. Mas era diferente, ela tentou argumentar. Não era, e interrompi. Só era confortável para vocês, porque eu nunca reagia. Ela enxugou o rosto, a voz embargada. Você podia relevar agora. Pelo bem da família. Pelo que os outros vão pensar.
Família não é uma palavra mágica, falei. Ela não apaga a humilhação. Não justifica a crueldade. Não exige silêncio eterno de quem sempre foi ferido. Ela me encarou como se estivesse vendo alguém que não reconhecia. Então você vai mesmo virar as costas? Eu virei as costas naquela festa, respondi. Quando fui apontada como um problema a ser removido, na frente de 135 pessoas. Poucos dias depois, fiquei sabendo que Daniela havia tentado interferir em uma negociação importante. Ligou diretamente para um dos parceiros, se apresentou como representante da família e tentou pressionar decisões que não lhe cabiam. O efeito foi imediato. O acordo foi suspenso até que a governança da empresa fosse oficialmente esclarecida. Ela me ligou naquela noite, fora de si. Você acabou com tudo. Gritou. Isso era meu futuro. Não, respondi, mantendo a calma. Era um privilégio que você nunca construiu. Você sempre me odiou. Eu sempre quis ser respeitada, corrigi. Desliguei antes que ela continuasse. Naquele momento, compreendi algo essencial: eles não estavam arrependidos. Estavam apenas assustados. Não pelo que fizeram comigo, mas pelo que estavam perdendo agora. E isso tornou minha decisão ainda mais clara. Eu não precisava gritar. Não precisava humilhar. Não precisava destruir. Bastava não salvá-los outra vez. O colapso não veio de uma vez. Veio em ondas. Pequenas, silenciosas, inevitáveis. Não houve manchetes, nem escândalos estampados em jornais. Nada que pudesse ser apontado como um único culpado. Apenas portas que deixaram de se abrir, telefonemas que passaram a cair na caixa postal, convites que simplesmente pararam de chegar. Meu pai sempre acreditou que respeito vinha do cargo que ocupava. Quando o cargo perdeu força, o respeito evaporou junto, sem aviso prévio. Soube por terceiros que ele tentou renegociar prazos, usar o nome antigo como moeda de troca, prometer uma estabilidade que já não podia garantir. O problema é que promessas não pagam riscos. E confiança, uma vez abalada, não se reconstrói com orgulho ferido ou discursos vazios. O mercado não perdoa a vaidade, e o tempo não negocia com quem se recusa a mudar. Daniela foi quem mais sofreu com a queda. Não porque perdeu algo concreto de imediato, mas porque perdeu o palco. A empresa sempre foi, para ela, uma extensão do próprio ego. Um lugar onde entrava sem ser questionada, opinava sem ser responsabilizada, usufruía sem nunca construir nada de fato. Quando isso acabou, restou o vazio. E ela nunca aprendeu a lidar com o vazio, porque sempre teve alguém para preenchê-lo por ela. Minha mãe tentou, ainda uma última vez, uma aproximação. Mandou uma mensagem longa, cheia de palavras bonitas: perdão, união, passado, família. Li tudo com atenção. Não respondi. Não por frieza, mas por honestidade. Algumas pontes não desabam por acidente. São queimadas, pouco a pouco, por quem atravessa sempre sem olhar para trás, acreditando que o outro estará lá para reconstruí-las. Meses depois, recebi a notificação oficial: meu pai venderia a participação restante na empresa. Não por escolha estratégica, mas por necessidade. Assinei os documentos com a serenidade de quem já havia feito o luto muito antes. Não senti vitória. Não senti alegria. Senti encerramento. O tipo de encerramento que não traz euforia, mas traz silêncio. E paz. Nunca fui movida por vingança. O que fiz não foi punição, foi consequência. Eles acreditaram que poderiam me humilhar publicamente, me reduzir, me expulsar, e que nada mudaria depois. Apostaram no meu silêncio, como sempre fizeram. Erraram. Não porque eu gritei, mas porque eu parei de sustentar o que nunca foi justo. Na festa de aposentadoria, quando meu pai apontou para mim e disse: tire ela da minha festa agora, ele achou que estava reafirmando a autoridade. Na verdade, estava encerrando a última concessão que eu ainda fazia por afeto. Quando Daniela me chamou de sem noção, ela não me ofendeu. Ela revelou, diante de todos, exatamente quem sempre foi quando acreditou não haver custo algum.
Hoje, minha vida é mais simples, mais silenciosa e infinitamente mais leve. Não frequento os mesmos lugares. Não faço questão de estar onde nunca fui bem-vinda. Não recebo convites por obrigação nem mantenho relações por conveniência. Trabalho, construo, descanso. Cerco-me de pessoas que me respeitam sem precisar saber tudo o que conquistei. Pessoas que não me medem pelo que aparento, mas pelo que sou quando ninguém está olhando. Nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais sentei àquela mesa. Nunca mais aceitei migalhas disfarçadas de reconciliação. Porque reconciliação exige arrependimento verdadeiro, e não medo das consequências ou da perda de status. Meu pai segue vivendo a aposentadoria que tanto celebrou, agora mais silenciosa do que ele imaginou. Daniela tenta se reinventar em um mundo que não a trata como exceção, e isso a incomoda profundamente. Minha mãe continua tentando explicar aos outros o que nunca conseguiu explicar para si mesma. Eu segui em frente. Não por raiva. Não por orgulho. Mas por respeito próprio. Aprendi que nem todo laço de sangue merece ser mantido. Que algumas ausências são mais saudáveis do que presenças constantes e tóxicas. Que não devemos nada a quem nos feriu apenas porque divide o nosso sobrenome. Naquela noite, com 135 pessoas assistindo, tentaram me expulsar como se eu fosse um erro. O que eles não sabiam é que, ao fazerem isso, me libertaram. E essa liberdade, construída com dor, silêncio e escolhas difíceis, foi a única coisa que eles jamais conseguiram controlar. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe passar em silêncio. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir esse relato e entender que respeito próprio também é uma forma de coragem. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Aqui, cada relato carrega uma verdade que muita gente vive, mas poucos têm coragem de contar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história chega exatamente no momento certo. Agora eu quero saber de você, no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Você também teria imposto limites, mesmo sendo sua própria família? Ou teria agido de outra forma? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos. E me conta também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu faço questão de passar por lá e deixar um coração no seu comentário. Sua participação fortalece esse espaço e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Obrigada por estar aqui.